Boa tarde com Jesus, irmãos. Nós estamos lendo o livro dos Esdras e hoje nós vamos iniciar no capítulo 4. O título do capítulo é A Construção do Templo é Proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitradate, Tabael e os outros seus companheiros, a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siriacos e na língua siriaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, do teor seguinte: Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinaitas, afassarquitas, tarpelitas, afassistas, arquevitas, babilônios, sussanquitas, deavitas, elamitas e os outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias além do rio em tal tempo. Estes, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens da além do rio em tal tempo. Sabia o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos? Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar ao rei.
para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos demais seus companheiros que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam da além do rio. Paz em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenou eu, buscaram e acharam, que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, da além do rio. Dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos, tributos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de serdes remissos nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ageu e Zacarias continuam a construção do templo. Capítulo 5. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Idó, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadarque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setá-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Disseram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário. E viesse resposta por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador da além do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afaz-sarquistas, que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma carta, na qual estava escrito: toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes, e esta obra vai sendo feita com diligência, e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciões, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Além disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tu declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que entre eles são os chefes.
E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Sírio deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse. E até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, e os levou para o templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador, e disse-lhe: toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém e fazem reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está reedificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça saber a vontade do rei. O rei Dário confirma a ordem de reedificar o templo. Então o rei Dário deu ordem, e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia e em Aquimeta, no palácio, que está na província de Média. Se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Sírio, o rei Sírio estabeleceu o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura será de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar, Bozenai e os seus companheiros, os afassarquistas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciões dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio se paguem prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra, e o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Dei-lhes de dia em dia, para que não haja falta,
para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa e, levantado, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um montulho. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Então Tatenai, o governador da além do rio, Sentar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente, conforme ao que decretara o rei Dário. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia, e os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Idó. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandato do Deus de Israel, e conforme rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fosse um só homem. Todos estavam limpos e mataram um cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem ao Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Operando o Senhor, quem impedirá? Levantaram muitos para tentar impedir o templo ser levantado, mas não puderam, porque a obra era do Senhor. Esta obra é do Senhor, ó Pai. Ela começou lá no dia de Pentecostes, quando o Senhor desceu, quando o Senhor assumiu a sua igreja, quando o Senhor começou a fazer a obra através dos teus filhos, ó Pai. Esta obra é tua, ó Deus. Que o Senhor possa aperfeiçoar, ó Pai. Aperfeiçoar esta igreja, aperfeiçoar os filhos do Senhor, cada um na sua posição. Abençoa-nos, ó Deus, vivifique esta leitura, nos dando saúde, nos dando vida, nos dando aquilo que necessitamos para continuar nesta marcha de regresso à nossa pátria celestial. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.